e que fazem parte da ABF e que também tem operações com até 35 lojas. A parceria da Geofusion já existe há 4 ou 5 anos e nós somos provedores de tecnologia, de soluções para geomarketing para o mercado de franquias e para o mercado varejista, indústria, serviços, imobiliário e ensino. A plataforma Maps, ela por definição permite que uma empresa possa explorar um território e conhecer mais dados sobre esse território para tomar decisões. O que a gente vai falar aqui hoje é como usar o Maps Franquias Lite para tomar decisões de expansão. A ideia é que a empresa possua um plano de expansão traçado sobre algumas variáveis e ele possa descobrir aqui onde são os locais ideais para abrir as próximas lojas. Um franqueador que tem menos de 35 lojas ainda tem muito mercado para explorar. No entanto, o desafio é sempre procurar os melhores lugares dentro das melhores cidades, considerando o público-alvo que vai passar em frente a esse ponto comercial ou vai estar localizado próximo a esse ponto comercial. O Maps Franquia Lite possui todos esses dados para que a sua empresa possa selecionar a melhor praça e selecionar os lugares que vocês estão estudando dia a dia para tomar as decisões de expansão. Bom, primeiro, vamos falar de conteúdo. O conteúdo do Maps ele é composto por sociodemografia, que explica as pessoas segundo o censo, por gênero, faixa etária e renda média dos domicílios. Depois ele é composto por pé a dia, que é a população economicamente ativa durante o dia. O movimento explicado pelos trabalhadores que estão circulando numa região e que vão consumir nas suas lojas durante o dia e durante o período do trabalho. A gente tem essa informação para mais de 200 cidades. A gente também tem pontos de interesse, são quase 300 mil pontos de interesse, que a Geofusion atualiza periodicamente. E esses pontos de interesse servem para explicar os corredores comerciais, principais corredores bancários das cidades, onde estão os shoppings que estão abrindo nas cidades, qual que é a fase em que esse shopping se encontra, se, por exemplo, ele está a inaugurar, se está aberto em operação. E depois tem um conteúdo de potencial de consumo, que as empresas podem transformar em reais as categorias de potencial de consumo para os orçamentos familiares. Diferentemente das informações de potencial de consumo disponíveis no mercado, a Geofusion consegue fracionar esse potencial de consumo só para a área de entorno de uma loja ou de um ponto comercial que vocês estão estudando. Bom, a plataforma é essa que vocês estão visualizando, essa nossa entrega final, e ela tem cobertura para todo o Brasil, com 2.000 cidades em detalhe de ruas, onde a gente pode ir dando zoom e descobrindo mais detalhes sobre o território. Já existem aqui algumas leituras prontas, como mapas temáticos, para a gente mostrar aqui por município, por exemplo, a população. Então é só selecionar esse tema e o mapa vai refletir os intervalos de população, que nesse caso é o tema que a gente está usando para representar na região do estado de São Paulo. Você pode ir selecionando os diversos temas que estão aqui sempre prontos e ele vai procurar aqui fazer o tema para que você possa olhar onde estão as concentrações de população, onde estão as concentrações de renda, quais os municípios que estão mais crescendo. Então essa é uma forma bem objetiva de operar uma plataforma como o Maps. Depois você tem aqui a parte de regiões, que são regiões que vão delimitar o mapa.
e a sua empresa também pode desenhar suas próprias regiões. Aliás, eu acho que essa é uma das principais vantagens que o Maps Lite traz como produto, porque qualquer franqueador precisa entregar uma região delimitada para o franqueado, e isso muitas vezes consta em contrato, e é o que a maioria dos nossos clientes franqueadores fazem usando o Maps. Primeiro delimitar, demarcar a região, medir o potencial daquela região, e depois essa região vira um anexo contratual. Bom, a gente está então aqui entrando na cidade de São Paulo. Podemos adicionar outras camadas, como por exemplo camadas que subdividem a cidade. Esses aqui são os bairros da cidade de São Paulo e Grande São Paulo, os principais bairros, onde é possível a gente selecionar aqui no mapa, por exemplo, para fazer um estudo simulando a combinação de vários bairros para uma área de franquia. Quando a gente começa aqui a selecionar no mapa, vai ficar disponível uma função que vai trazer os relatórios que podem ser feitos a partir dessa seleção. Então é só a gente clicar nesse relatório e escolher quais são as variáveis que a gente quer ver. E aí então o software consolida essas informações. Eu posso também desenhar livremente uma área aqui, seguindo as principais barreiras geográficas, se for o caso. E posso também facilmente corrigir os meus desenhos, caso eles precisem ser ajustados a barreiras geográficas que estão demarcando o começo e o fim da área franqueada. Bom, terminada essa área, a gente vai guardar isso num banco de regiões, que fica todo armazenado no Maps. E isso vira então um desenho para futuras análises ou análise imediata daquela região que a gente selecionou. Bom, aqui agora a gente vai partir para os relatórios, que são os relatórios disponíveis nesse produto. A gente tem a pé a dia. Eu comentei com vocês que esse relatório reflete qual é a concentração de pessoas durante o dia por motivo de trabalho ou moradia numa região. Depois tem polos geradores de tráfego, que são os pontos de interesse. Depois nós temos o comparativo, que o próprio nome já explica, onde você pode selecionar mais de uma região e comparar essas regiões. O perfil do mercado, que traz algumas informações demográficas, e o sócio-demografia, que traz detalhes de demografia daquela região. Vamos um por um aqui. Eu vou começar pelo pé a dia. É só a gente clicar e selecionar qual a área de estudo que a gente acabou de desenhar. Essa regra também vale para um município ou vale também para um bairro que a gente selecionar na cidade. O pé a dia vai trazer aqui então os números sobre aquela população na cidade, divididas por motivos de trabalho ou aquela população que está na região, não trabalha, mas consome na região. Depois a gente pega esse relatório de polos geradores de tráfego para a mesma área, onde a gente pode selecionar um ou vários tipos de polos geradores, arrastamos e rodamos o relatório. Aqui a gente consegue ver a totalização
desses pontos de interesse que estão na região. Se for necessário ver quais são esses pontos, a gente vem aqui no mapa, podemos adicionar os polos. Eu estou clicando aqui em alguns temas e depois vamos até o mapa e podemos ver quais são esses polos. Eles têm também as informações quando a gente clica sobre um desses ícones, quando o mapa está mais aproximado. Muito bem. Ainda nesse nível de zoom que a gente está, a gente pode adicionar outros mapas temáticos que são um detalhe de setor censitário, que é a unidade de recenseamento do IBGE, que equivale a 300 domicílios aproximadamente, e que muito se assemelha a um quarteirão. Se a gente olhar, por exemplo, pela densidade demográfica, é um tema que está disponível, ou a gente pode olhar também pelo nível de instrução, se o seu produto de franquia tiver a ver com educação. Então, aqui a gente olha, por exemplo, alunos do ensino fundamental. E aqui a gente vai aplicar. Já existe um tema mostrando a densidade desse nível de instrução da população. Bom, agora a gente vai voltar para os relatórios. Tem um relatório de perfil do mercado, no qual a gente pode puxar os dados para a região que a gente acabou de desenhar. E aí ele vai trazer aqui a área, a população, os domicílios, a densidade demográfica, o desenho da área e mais detalhes sobre renda dos domicílios. Aqui também já tem um resumo de polos geradores de tráfego para ficar mais fácil caso você queira ter acesso a essas informações no mesmo relatório. O sociodemografia vai trazer os dados da região de uma forma mais detalhada, principalmente por faixa etária, gênero. Aqui já tem um nível de instrução e tem também a renda dos domicílios. Bom, a gente pode fazer simulações comparando, usando essa funcionalidade do relatório comparativo, uma região que a gente acabou de desenhar, com um município, por exemplo, de qualquer lugar do Brasil. Então, estou pegando aqui a região que a gente desenhou, comparando com a cidade de João Pessoa. E assim você pode colocar até 10 regiões para facilmente poder identificar e comparar os dados de cada uma das regiões. Essa é uma informação que facilita bastante, uma funcionalidade que facilita muito na hora em que você tem múltiplos pontos comerciais, múltiplas regiões para analisar. E é muito fácil obter as informações para exportar para Excel, ou para você colar aqui e ir a campo depois com essas informações. Bom, está disponível também um modo de consulta, que é um modo que permite que a gente explore esse conteúdo do OnMaps. O modo de consulta
é muito fácil de usar porque ele orienta a geografia que você está procurando e os dados que você pode procurar aqui. Então, você pode fazer desde consultas simples, como consultas com mais de uma variável. Bom, para aqueles franqueadores que ainda estão na fase de um corte de população por município, você pode, por exemplo, procurar todos os municípios que têm população maior que 200 mil habitantes. E se a gente não colocar nenhuma restrição de estados, ele vai procurar em todo o Brasil. Bom, são 142 as ocorrências e esses municípios estão aqui representados. Se você quiser refinar essa pesquisa, é só clicar aqui na pesquisa e aí você pode, por exemplo, limitar a um estado, por exemplo, no estado de São Paulo, ou você pode colocar alguns dados a mais de sociodemografia ou alguma regra de faixa etária, nível de instrução, ou mesmo de PIB aqui nessa região. A gente vai adicionar aqui uma regra, onde, por exemplo, a renda média do município tem que ser maior do que R$3.000, ou R$2.500. Muito bem. E assim a gente pode ir refinando, se a gente aumentar, por exemplo, 3.500, esse número já cai, e assim por diante. Bom, o Maps também ele permite que você capture as telas e facilite a edição de apresentações. Você pode exportar esses mapas, pode copiar esses mapas e colar em apresentações, pode, enfim, selecionar mais dados para você poder refinar o seu plano de expansão e pode desenhar livremente áreas aqui no mapa para você explorar uma região e deixar suas áreas de franquia todas prontas para, por exemplo, adicionar a um material comercial da sua franqueadora. Aqui a gente está no município de Campinas. Eu vou desenhar novamente uma área, só para quem eventualmente não viu, poder ver. É bem simples e você pode respeitar aqui as barreiras geográficas. Bom, a gente então terminou de desenhar e agora eu posso comparar essa área com qualquer área que estiver no OnMaps. Agora a gente vai puxar um relatório comparativo das nossas áreas de estudo, região 1 e área 2. Aqui já estão em verde e amarelo todos os destaques para os maiores números, para ficar mais fácil a leitura quando a unidade geográfica é igual. Então, se você comparar região com região,
existe essa sinalização do maior e do menor. Se você comparar unidades geográficas distintas, do tipo bairro com região desenhada por você, ou com o município inteiro, essa marcação não vai aparecer. Bom, esse aqui é um resumo do Maps Franquia Lite. Novamente reforçando que é uma ferramenta muito simples de usar, que auxilia muito na geração de valor para o franqueado e para o interessado na sua franquia, porque permite levar para ele informações do território que você está franqueando para ele. Então, tanto você quanto ele vão ter a mesma base de informações para discutir sobre o que esperar daquela região e como definir os seus planos de negócio para aquela região específica. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente fica à disposição para perguntas, dúvidas, e eu também queria deixar o e-mail comercial@geofusion.com.br para vocês enviarem suas dúvidas, sugestões ou quiserem saber as condições comerciais do Maps Franquias Lite. Obrigado, um bom dia a todos.